Mirassol 4-1 para cima do Grêmio. Inacreditável. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro passar pelos gols desse desastre, dessa goleada sofrida pelo Grêmio. Jogo que, através dessa derrota, terminou com a demissão do Quinteiros. E deveria realmente acontecer. Se o Grêmio é goleado pelo Mirassol, cara, esse daí é talvez o fundo do poço que o Grêmio poderia alcançar. O Mirassol é talvez o principal candidato a rebaixamento, por mais que apresente um futebol interessante, né? Esse início de Brasileirão tem alguns resultados, alguns times com poucos pontos que acaba que são resultados meio que até mentirosos. Acho que o principal exemplo é o Atlético Mineiro. O Galo jogou bem praticamente todos os jogos. Ontem contra o Santos nem tanto, e até por isso perdeu. Mas, por exemplo, o Galo contra o Grêmio jogou demais e perdeu. O Galo pressionou pra caramba o São Paulo e perdeu. O Galo. Putz, o Galo. Pô, os três primeiros jogos foi muito bem. Deve ter dado contra o Vitória a mesma coisa. Deu mais de 30 finalizações. Deve ter finalizado umas 70 vezes nesses três jogos. E saiu com dois empates e uma derrota, né? Inclusive a derrota pra gente. E o Mirassol era um desses casos. Jogou bem contra o Cruzeiro. O Reinaldo perdeu um pênalti e acabaram sendo derrotados por 2-1. Empataram em casa com Fortaleza e empataram fora contra o Bahia. Então já tinham mostrado que não era uma equipe que veio para passear na Série A. De fato, fez bons jogos. Acabou que não tinha vencido até pegar o Grêmio. E a gente foi completamente atropelado. Primeiro gol do jogo sai com uma finalização do Daniel Borges, um golaço. O Grêmio parecia que era um desespero desde o primeiro minuto, né? O segundo jogo seguido que o Grêmio toma gol com menos de 5 minutos. Já tinha tomado assim do Arrascaeta contra o Flamengo no jogo passado. E agora do Daniel Borges logo no início. O Daniel Borges corta da direita para o meio e arranja um chutaço de canhota na esquerda. Eu trouxe aqui a provável escalação e tava sendo cogitado o Daniel Borges, inclusive na lateral esquerda, no lugar do Reinaldo, e o Lucas Ramon na lateral direita. Talvez fosse um Mirassol mais defensivo, né? Era essa a provável escalação. E ali a gente já conseguia perceber que o Daniel Borges é um lateral direito, mas que usa bem a perna esquerda. Então ele fez dois gols, os dois com a perna esquerda, né? Ele faz esse golaço, um lance que era até defensável para o Thiago Volpe, mas não considero falha. O fato é que ele não salvou a gente naquele lance, coisa que ele já fez várias vezes na temporada. E aí, mais ou menos lá para uns 20 minutos, antes o Grêmio já tinha tido até um pênalti anulado, que ali por sinal foi um pênalti bizarro ter sido marcado, né? Dividida do Neto Moura, bom volante, ex-Sport, ex-Cruzeiro, totalmente na bola, que ele mesmo aponta para escanteio, né? E ali foi um erro do árbitro. O árbitro errou praticamente tudo no lance. Ele dá um pênalti inacreditável, tá bom? Não tinha a menor condição de dar aquele pênalti. Inclusive a arbitragem, cara, não, o resultado não passa nem um pouquinho pela arbitragem, tá bom? Mas teve dois lances, cara, que é inacreditável, é muito amador ter dado esse pênalti. Não teve nenhum ponto de contato mínimo para parecer que foi pênalti. É de fato inacreditável, a gente ia ser beneficiado de uma forma absurda. Eu acho que o árbitro, querendo ou não, acho que inconscientemente já vem querendo compensar o erro que foi contra o Flamengo, da gente ter sido prejudicado. Mas o Mirassol não tem nada a ver com isso, né? Não seria o certo ter dado esse pênalti, o VAR foi lá e corrigiu. E também o gol que é sendo anulado do Bright White, ele completamente em posição legal e a bandeirinha deu um impedimento. Na dúvida você deixa seguir. E era um lance muito claro de posição legal. Então, assim, acabou que o VAR corrigiu os dois lances e essa é a importância do VAR. Ia ter um pênalti bizarro pro Grêmio e ia ter um gol anulado bizarramente em condição legal do Bright White. Ainda bem que tem o VAR, né? Porque se fosse depender só da arbitragem de campo, iam ser dois erros absurdos, né? Enfim, o Thiago Volpe faz um pênalti no Reinaldo, um lance que ele é driblado. O Gemerson provavelmente faria a cobertura, né? Ele fez a cobertura, só que o Volpe deixa a perna e faz o pênalti no Gabriel, que fez um excelente jogo, por sinal, por mais que tenha saído machucado no primeiro tempo, para a entrada do Iago Felipe. E aí o Reinaldo bate muito bem e faz o gol. Um lance que o Volpe. Nos dois primeiros gols, cara, o Volpe poderia ter feito coisa melhor. O primeiro era um lance defensável e o segundo não falam nem dele tirar a bola, mas dele tirar a perna, não fazer o pênalti, que provavelmente o Gemerson conseguiria compensar mesmo seu contato do Volpe.
tá bom? E aí no segundo tempo o Reinaldo faz mais um, faz o terceiro e uma cobrança de falta, em que Bright White é muito importante pro Grêmio, é verdade, mas a barreira toda pula, menos ele. Um gol que lembra até um pouquinho aquele gol no Mundial que a gente toma do Cristiano Ronaldo. E aí a comparação hoje que a gente faz é saindo do Mundial de Clubes contra o Real Madrid para tomar um 4-1 pro Mirassol. Esse é o Grêmio em menos de 10 anos. E o Reinaldo finaliza, o Bright White não pula. A bola passa por cima dele e a bola passando com aquela velocidade. É muito difícil de ter um tempo de reação mesmo pro Volpe. O Grêmio reage rápido, numa pressão que finalmente essa marcação-pressão deu resultado. Né? Que é a ideia. Cara, eu vou destacar o seguinte: eu gosto do Quinteiros. Eu acho que as ideias dele são muito boas. Só que não adianta nada você ter ideias boas se você não consegue colocar elas na prática. Então, assim, eu não acho o Quinteiros ruim. O Quinteiros foi demitido e com merecimento. Eu acho que o principal ponto que eu concordo com a demissão dele é a insistência com o Gemerson e o Pavon. É inacreditável ter insistido tanto com os dois. O Pavon, de novo, muito mal no jogo. Cada erro de passe bizarro. Isso que contra o Flamengo ele foi até bem. Só que aí o Gemerson, que foi mal contra o Flamengo, dessa vez não foi tão mal. Só que mesmo assim o Grêmio tomou 4. O Gemerson, inclusive, na minha visão dessa vez, foi melhor que o Wagner Leonardo. E olha que eu gosto do Wagner e eu odeio o Gemerson. Mas o fato é, eu acho que o Gemerson foi até melhor que o Wagner no jogo. Inclusive, aliás, daqui a pouco a gente vai passar pelos destaques individuais, né? Mas enfim, nessa marcação-pressão que finalmente deu resultado, que demorou demais para dar resultado. O Arezzo dá o passe para o Bright White e ele tira do Muralha. Que inclusive o Muralha, que era talvez um dos pontos frágeis do Mirassol, fez um grande jogo. E logo em sequência, quando o Grêmio poderia criar uma esperança, vem uma bola nas costas, uma jogada muito bem trabalhada. Por sinal, o Mirassol, que está com um técnico novo faz menos de 2, 3 meses, né, trouxe o Barroca para a temporada para substituir o Mozart, que foi para o Curitiba. O Barroca foi demitido no Paulistão, antes mesmo de pegar o Corinthians nas quartas de final, quando o Mirassol foi eliminado, onde foi prejudicado, inclusive, pela arbitragem, que era para o Carrillo ter sido expulso por uma falta no Cleison. Traz um novo técnico, o Guanazes, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. Guanais, né? Guanais. E é um padrão de jogo que não é de agora, cara. Foi na Série B assim, foi no Paulistão assim, já com Barroca. Trocou de técnico, mas segue sem um Mirassol propositivo. Cara, o Mirassol colocou o Grêmio na roda no primeiro tempo. Foi 2-0, mas poderia ter sido 3-4. O melhor do Grêmio, talvez no primeiro tempo, tenha sido inclusive o Volpe, que falhou pra caramba, mas se não fosse ele, a gente poderia ter tomado até mais. Então, assim, o Grêmio foi completamente esmagado pelo Mirassol no primeiro tempo. E aí na reta final do jogo, quando o Grêmio poderia se empolgar, bola nas costas do Wagner Leonardo, a bola atravessa a área inteira, a tranquilidade do Mirassol é o que impressiona. Se fosse o Pavon, se fosse o Cristaldo, o Edenilson, qualquer jogador do Grêmio no momento, quando chegou no Edson Carioca, provavelmente chutava de qualquer jeito. E aí a bola seria travada porque tinha um zagueiro fechando o chute. E o Edson Carioca, ex-Juventude, dá o passezinho pro lado pro Daniel Borges chegar para praticamente bater um pênalti, né, de frente pro gol sozinho e faz o 4-1 que fecha o placar. Vamos passar pelos jogadores do Grêmio, começando pelo gol o Volpe. O Volpe muito inseguro na partida, ele que normalmente é um dos pontos de confiança do Grêmio. O Grêmio que oscila bastante na temporada, mas os pontos de confiança até o momento vinham sendo o Thiago Volpe e o Wagner Leonardo. Dessa vez o Wagner foi mal, o Volpe também. O Grêmio mal, pelo menos os dois se salvavam. Dessa vez nem eles. O Volpe muito inseguro, fez o pênalti, teve cruzamento que ele deixava a bola viva no primeiro tempo. Enfim, o Volpe não fez um bom jogo dessa vez. Não fez. Por mais que tenha feito algumas defesas importantes, por exemplo, o gol do Daniel Borges era defensável. O pênalti, ele poderia ter tirado a perna. A cobrança de falta é muito mais falha da barreira, mas poderia ter pulado, talvez, mas não é muito tanta falha dele. E o quarto gol é praticamente um pênalti também. Eu acho que principalmente o primeiro poderia ter feito talvez a defesa no início do jogo. E o segundo ele poderia ter evitado o pênalti. Mas, de fato, a derrota não passa pelo Volpe. Só que também um possível empate ou vitória também não fez um grande jogo. Os laterais, cara, os dois muito mal. Os dois. O Lucas Esteves deu um erro de passe bizarro no início do jogo, que terminou em uma finalização do Reinaldo, que aí o Volpe faz uma grande defesa, que nem eu falei. O Volpe
A questão é que assim, o Volpe erra muito, mas ele acerta muito também. Ele salvou o Grêmio em vários momentos, por mais que tenha errado muito. Enfim, o Lucas Esteves mal, tanto na defesa quanto no ataque. O João Pedro, cara, o João Pedro, bizarro. Não parecia nem jogador profissional. Não conseguia dominar uma bola. Parecia uma geladeira conduzindo a bola. De fato, o João Pedro não tem a mobilidade necessária para um jogador profissional. É um cara que é muito forte, mas parece que essa força dele tira até a mobilidade, a agilidade que precisa ter para ser um jogador profissional. Não adianta nada você ser muito forte se você não consegue ser habilidoso, ser móvel, é, ter o repertório do desequilíbrio, né? E o João Pedro fez um jogo horrível, cara. Na defesa, no ataque, jogou muito mal. Eu já comentei aqui no canal, pra mim o Igor é titular. Tem erros, tem, mas ele é titular na minha visão. E quando ele cansar, quando ele tomar cartão, tira ele e coloca o João Pedro. Mas o João Pedro não vem merecendo ser titular. A dupla de zaga com Wagner e Gemerson. O Wagner, que normalmente é um ponto de confiança do Grêmio, foi mal no jogo. Muitos erros de passe, defensivamente mal. O quarto gol é de um lançamento nas costas dele. Enfim, o Wagner dessa vez muito mal. O Gemerson, cara, por incrível que pareça, o Gemerson foi melhor que o Wagner Leonardo. Só que mesmo assim, o Gemerson não é zagueiro pro nível do Grêmio. É um cara que não passa confiança, um cara que não é zagueiro pro Grêmio, né, no geral. Mas ele foi melhor que o Wagner. Pra gente ver o nível. Talvez, inclusive, da linha de defesa, o Gemerson ter sido melhor. E isso é assustador. No meio de campo, o Camilo. Cara, eu acho que ficou nítido que não tem, a mesma coisa que eu falei do João Pedro, o Camilo é a mesma coisa. E olha que eu gosto do Camilo. Ele entrega muita raça, muita vontade, só que ele não tem a mobilidade, o desenvolvimento, o desequilíbrio de um jogador profissional. Para um nível do Grêmio, pelo menos não. No primeiro tempo ele apanhou da bola. Erro de domínio, erro de passe, erro de condução de bola. Defensivamente sempre estava chegando atrasado. Tanto é que quando entra o Dodi e o Edenilson, o Grêmio perde a qualidade do Cristaldo e perde a força física do Camilo. Mas a partir da entrada dos dois, o Grêmio melhora muito no segundo tempo. Tudo bem, o Grêmio tomou 2 gols no primeiro e 2 gols no segundo. Mas o Grêmio fez um segundo tempo bom. Essa é que é a questão. O segundo tempo do Grêmio, principalmente os 20, 25 primeiros minutos, foram bons. O Grêmio conseguiu finalmente trocar passes, ter a posse de bola e envolver o adversário. Muito por conta da movimentação do Dodi. Ele descia muito para um terceiro zagueiro pela direita. E ali talvez o Quinteiros poderia ter encontrado um Grêmio que finalmente, em um jogo de nível grande, conseguiu envolver o adversário, que até o momento no Brasileirão não tinha tido nenhum jogo assim. E esse foi o primeiro momento que o Grêmio conseguiu trocar passes e envolver o adversário. Foi nos 20, 25 primeiros minutos do segundo tempo. Acaba que na reta final do segundo tempo, o Grêmio não converte as oportunidades, né? Desperdiça elas. Tem um cabecinha no travessão justamente do Gemerson. Nesse melhor momento do Grêmio, o Grêmio não foi efetivo. E aí, através dessa cobrança de falta, onde o Bright White não pula, ali mata o jogo, quando faz o 3-0. Então, o melhor momento do Grêmio foi quando foi com o Dodi e o Edenilson, por incrível que pareça. Enfim, o Camilo muito mal, o Vila Sante mal também, não conseguiu chegar bem à frente, não conseguiu ajudar na criação. O Cristaldo discreto, não conseguiu fazer muita coisa. O Amuso foi um bom ponto de desequilíbrio, de drible, de finalização. Talvez tenha sido um dos melhores do Grêmio. O Pavão horrível, cada erro de passe bizarro. Passe em que o volante está marcado, ele dava o passe mesmo assim. Ele teve cada passezinho horrível dele. Esse lado direito com João Pedro e Pavão foi desastroso. E no ataque, o Bright White poderia ter sido até expulso, né? Ele dá uma chegada firme que para um contra-ataque no primeiro tempo. O juiz não deu o segundo amarelo, ainda bem. E ele continua no jogo. Se esforçou pra caramba nessa marcação-pressão, mas é aquilo. Ele marca pressão e parece que todo time chega atrasado nas jogadas. Então não adianta nada você marcar pressão se não tá sendo algo coordenado. Então o Bright White corria e marcava pressão. E aí já aparecia uma opção de passe. O Mirassol, que é muito bem treinado, por sinal, conseguia sair dessa pressão com muita facilidade. No primeiro tempo, principalmente. E tanto é que o primeiro momento que encaixou essa pressão que terminou em uma chance clara foi o gol do Grêmio. Então assim, o Grêmio tá o Brasileirão inteiro fazendo isso. Primeiro momento que deu certo foi quando já tava 3-0 o jogo pro Mirassol. Aí não adianta de nada, né? Enfim, entrou o Edenilson, entrou bem. Tá? O Edenilson, que foi muito mal contra o Flamengo, entrou bem, vindo do banco. O Dodi entrou muito bem também. Na criação das jogadas, o time melhorou muito com o Dodi. O Arezo ajudou nessa marcação-pressão e tendo o Arezo e o Bright White o time melhorou. O Alisson pela direita tá pedindo passagem, já poderia ser inclusive titular. Entre ele e Pavão, o Alisson rende muito mais.
O André entrou na reta final também no lugar do Amuso, já no desespero. Mas a entrada do Edenilson, do Dodge e do Alisson, principalmente os três, ajudou bastante. O Alisson, que logo depois de entrar, também teve um grande chute de esquerda, que se não tivesse um desvio, talvez poderia ter feito o gol. Quando o Flamengo teve um chute muito bom também, né? Então já criou duas grandes chances em dois jogos. Pelo rendimento, ele poderia ser titular, inclusive, do time, porque rende mais que o Pavon. Mostra também o quanto o Aravena tá sem moral, né? Cadê o Aravena? Nem no banco tava. Nem no banco tava o Aravena. Enfim, que eu vou destacar do Mirassol agora? O Muralha fez um grande jogo, por incrível que pareça, fez grandes defesas, coordenou muito bem essa saída de jogo, com os pés o Muralha foi muito bem. A dupla de laterais do Mirassol, espetacular. O Daniel Borges foi quem errou o passe no gol do Brett White, mas fez dois golaços. Dois não, o primeiro, né? O segundo um gol normal, mas o primeiro um golaço. O Reinaldo também nas bolas paradas, decisivo pro Mirassol. A dupla de zaga muito bem na construção das jogadas, principalmente o Gemes. No meio de campo, o Danielzinho, que é o capitão do Mirassol, foi um dos que foi pior, por incrível que pareça. Não foi tão bem. Já o Neto Moura deu uma proteção muito boa. O Gabriel saiu machucado no primeiro tempo, mas é muito bom jogador. É o cara do passe diferente nesse time do Mirassol, jogou demais. O Fabrício Daniel também não fez muita coisa. O Yuri Castilho também não. E o Christian também não. Do meio pra frente, só o Gabriel, que foi quem saiu machucado ainda no primeiro tempo, foi o único que desequilibrou. E mesmo assim o Grêmio tomou 4 gols, cara. Mostra muito desse momento atual do Grêmio. Entrou o Rony, volante ex-Corinthians, no meio de campo. O Negueba deu um escape bacana pela direita, pro Mirassol. O Cleison para prender mais a bola pela ponta esquerda. O Iago Felipe, né? Iago Rocha, ex-Bahia, ex-Fluminense, ex-Goiás. Entrou. Eu lembro que naquele Goiás que tinha o Michael ainda, o Grêmio tinha tomado um gol do Iago Felipe. Naquele Brasileirão de acho que 2018, 2019, já nas rodadas finais, quando era time de base do Grêmio. Enfim. E o Edson Carioca, que foi quem deu a assistência para o quarto gol do Daniel Borges, entrou muito bem lá na frente. O atacante ex-Juventude, né? Esse time do Mirassol, inclusive, tem um elenco até que interessante, né? Porque o Chico é um bom meio-campista, a gente tem até um certo trauma, né? O gol do rebaixamento foi do Grêmio, né? Foi dele, pelo Juventude, de pênalti contra o Corinthians. Matheus Bianchi é um volante bom, Lucas Ramon é um bom lateral, José Aldo é um bom meio-campista, né? Ex-ituano, tem um bom passe. Enfim, é um time interessante que tem um elenco bom, até o Mirassol se reforçou muito bem, por sinal, na medida do possível, né? Estatísticas agora, 11 chutes do Mirassol, sendo 6 a gol. O Grêmio finalizou até mais, ó, 16 chutes, só que só 6 a gol também. A pontaria do Mirassol melhor. Isso que o elenco do Grêmio é melhor, os jogadores do Grêmio, no geral, são melhores. Só que o momento é ruim, né? E a pontaria do Mirassol foi melhor. Então, assim, fez 4 gols, ainda teve duas defesas do Volpe. Já a gente fez um gol e 5 defesas do Muralha. O Muralha fez um grande jogo, por sinal. Posse de bola o Grêmio teve mais, muito pelo início do segundo tempo, que nem eu falei, que foi onde o Grêmio melhorou bastante. Foi o único momento, até o momento desse Brasileirão, que o Grêmio conseguiu envolver o adversário, que foi muito por conta da entrada do Dodi e do Edenilson. Você perde o cara do passe diferente, que é o Cristaldo, mas ganha nessa mobilidade, nessa criação inicial das jogadas. O Grêmio conseguiu prender mais a bola, e tanto é que nos 20, 25 minutos do segundo tempo, primeiros minutos, o Mirassol não criou nada, né? E é nisso que eu tô falando. Foi a mesma coisa do jogo contra o Flamengo. Se o Grêmio tiver a posse de bola, se o Grêmio administrar melhor, valorizar mais a posse de bola, o adversário vai criar menos. Tanto é que falei aqui no jogo do Flamengo, cara, o Grêmio finalizou mais que o Flamengo. Só que o Flamengo conseguiu controlar o jogo entre Léo Ortiz, Léo Pereira e Rossi. O Flamengo deu 8 chutes, cara. A impressão é que o Flamengo esmagou o Grêmio, mas o Flamengo foi muito mais valorizando a bola, ficou muito mais nesse setor defensivo rodando a bola, fez o tempo passar e o Grêmio não criou muita coisa justamente por isso. Então, quando o Grêmio colocou a bola no chão, o Mirassol não criou nada. Só que foi fazer isso quando já estava 2 a 0, tomou um terceiro gol besta, onde a barreira não pula, e aí um quarto gol já no desespero. O segundo tempo do Grêmio, até os 30 minutos, foi bom. A questão é que a partir dali, o desespero bateu, a barreira não pulou e ali acabou o jogo. Faltas. O Mirassol fez 12, tendo 2 amarelos. O Grêmio fez 16, tendo 4 amarelos. Isso não é um erro. Tem que fazer falta e tomar amarelo mesmo. O problema é o restante. Além disso. Escanteios, 2 do Mirassol, 7 do Grêmio, nessa pressão que teve no segundo tempo.
Com esse resultado, o Mirassol na oitava colocação, são 5 pontos, né? Uma vitória, 2 empates e uma derrota. E em todos os jogos o Mirassol jogou bem. Esse é um ponto. E já a gente, 3 pontos, com uma vitória e 3 derrotas, e em todos os jogos o Grêmio jogou mal. E o próximo jogo ainda é Grenal. Aí a gente tá lascado. Agora sem técnico ainda, o Quinteiro saiu. E agora, para esse próximo jogo, é só uma questão anímica que vai mudar. Tecnicamente, taticamente, o time não vai evoluir nada, provavelmente. Deixa eu até ver onde que vai ser o jogo. Deve ser na arena, né? Porque. É, na arena. Na arena. Porque o Inter jogou em casa, perdeu pro Palmeiras, né? E a gente jogou fora. Então o próximo jogo é na Arena. Menos mal que vai ser na Arena. Porque se fosse no Beira-Rio, eu acho que o Grêmio ia tomar uma goleada histórica. Tá bom? Ainda mais sem técnico. Se eu não me engano, naquele Grenal do 5-0, 2015, foi logo depois do Inter demitir, acho que era o Aguirre na época, né? Quando tinha sido eliminado pelo Tigres na Libertadores. Acho que foi nesse contexto. E vieram sem técnico, era o interino, acho que era o Odair Helma, inclusive. E aí a gente mete 5. Se esse jogo fosse no Beira-Rio, eu acho que seria um clima, inclusive, parecido. Ainda bem que vai ser na Arena, menos mal, a tendência é que perca de novo, porque o time do Inter é melhor treinado, tem técnico pelo menos, né? A gente nem mais isso tem. E a tendência é que a gente perca, mas o jogo é na Arena. Eu acho que talvez seja o Grenal dos últimos tempos com o menor público, porque o Grêmio não empolga em nada. De fato, é um Grenal com uma expectativa lá embaixo. Menos mal que vai ser na arena, né? Craque da partida fica entre dois, que é os dois laterais do Mirassol, Daniel Borges e Reinaldo. Cara, eu vou com Daniel Borges, porque os dois gols dele com bola rolando, os dois gols dele, ele chegando à frente, o segundo pisando na área, inclusive, do Reinaldo foi através de bola parada, os dois, né? Tudo bem que ainda assim, o craque da partida, na minha visão, que é o Daniel Borges, foi quem errou no gol do Grêmio, né? Ele participou ativamente de 3 gols, os dois do Mirassol e o do Grêmio. Mas pra mim, o craque do jogo, Daniel Borges, com ressalvas pro Muralha, que fez um grande jogo. A dupla de zaga bem, principalmente o Gemes, criou muito bem as jogadas. Reinaldo muito bem. Neto Moura deu muita proteção no meio de campo. O Gabriel, enquanto esteve em campo, foi muito bem. Negueba entrou bem. Iago Felipe entrou bem. Edson Carioca entrou muito bem também. Do lado do Grêmio, eu vou destacar o Gemerson, por incrível que pareça, de novo. Foi um dos melhores. Do time que começou, cara, só o Gemerson, o Amuso e o Bright White eu achei que foram bem. Tá bom? E por grande parte do jogo, o Bright White foi mal, só que ele fez o golzinho dele. O Amuso foi quem desequilibrou do meio pra frente. E da linha de defesa, o Gemerson foi o melhor. Impressionante até eu falar isso. Vieram muito bem do banco o Edenilson, o Dodge e o Alisson. A pressão do Arezzo no gol também foi boa. Então esses 4 primeiros aqui bem, o André participou pouco. Mas principalmente o Dodge. Achei que o Dodge e o Edenilson mudaram o jogo, só que não foi o suficiente para o Grêmio reagir. Tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. No final das contas é uma derrota bem dolorida, porque é um dos adversários mais fracos do Brasileirão. Por mais que seja um time bem treinado, um time que se reforçou, se a gente olha para as outras 19 equipes do Brasileirão, o Mirassol é sim uma das mais fracas. O Grêmio não vai ter essa oportunidade de novo no Brasileirão de enfrentar o Mirassol 2 vezes, né? Só vai ter mais o jogo na Arena. Então a gente tem que abrir o olho. Não tem nem mais técnico, o Quinteiros foi demitido. E sobre essa demissão do Quinteiros, na minha visão, merecida. O cara insistiu com o Pavon e com o Gemerson e tava nítido assistindo os jogos que não dava para eles continuarem. Ele insistiu, os dois não jogaram nada. Tudo bem que nesse jogo o Gemerson foi um dos melhores e até por isso a gente foi goleado, porque pro Gemerson ter ido bem, é porque o restante realmente foi bem abaixo da crítica. De fato, é um Grêmio que não só tecnicamente, taticamente tá mal, emocionalmente também. Se em 2 jogos seguidos você toma gols com menos de 5 minutos, não é só questão tática, tá? O emocional do Grêmio claramente não é o melhor, até porque eu acho que nesse jogo eu acho que o emocional pesou bastante, porque o Volpe sempre foi um ponto de confiança e dessa vez ele passou zero confiança, teve cruzamento fácil que ele soltava, terminava em chance do Mirassol. Então assim, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo do Grêmio foi horrível. Que nem eu falei, os 25, 30 minutos do segundo tempo, né? Quando o Grêmio volta pro segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, com o Dodge e o Edenilson. Eu, a princípio, nem tinha gostado tanto das mudanças. Mas o fato é que dentro de campo o time melhorou. Só que não converteu as oportunidades que criou. O Boralha foi bem no jogo.
tanto com bola no pé, tanto defendendo. E aí na reta final, nesses detalhes, cara. Esse corredor pela direita, né, onde o Daniel Borges explora esse espaço. Depois o espaço pelo corredor do outro lado, onde o Gabriel sofre o pênalti, um lance que o Volpe poderia sim ter tirado a perna. O gol do Mirassol, o terceiro, o que é mais absurdo ainda, que é onde a barreira nem pula. Quer dizer, pula menos o Bright White. A bola passa justamente em cima dele. Ali mata o jogo. E o quarto gol já num desespero final. Os dois últimos gols do Mirassol, totalmente evitáveis, já numa desorganização do Grêmio. Agora, os dois primeiros, é muito mais desse volume de jogo que o Mirassol imprimiu no primeiro tempo, em que o Grêmio foi amassado, né? Então, de novo, acho que é uma demissão justa do Quinteiros. E eu vou repetir aqui, cara, eu não acho ele ruim. É um bom treinador. Não é qualquer um que vai ganhar o Campeonato Argentino pelo Vélez. Tinha muitas equipes melhores que o Vélez no Campeonato Argentino. O Boca Juniors, o River Plate, o Estudiantes, o Independiente, o San Lorenzo. Todas essas equipes eram equipes melhores e mesmo assim o Vélez venceu. Não é qualquer técnico que vai conseguir repetir isso. Então, de fato, ele tem ideias boas, principalmente essa marcação-pressão. Só que não deu certo no Grêmio, não encaixou. E o novo técnico do Grêmio, cara, de verdade, eu acho que o primeiro nome que eu falo, tipo, é um cara disponível e que eu gostaria, seria o Milito, tá bom? Porque é um cara que eu acho que é muito criticado de forma até injusta pelo que ele fez no Galo. No Brasileirão, o Galo foi mal, isso é verdade. Só que chegou na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Não é qualquer um que faz isso. Perdeu? Perdeu. Mas ele chegou lá. É, então, assim, e é um cara que gosta de jogar com uma linha de três defensores. O sistema defensivo do Grêmio, naturalmente, a tendência é que melhoraria com isso. Eu buscaria o Milito. Não sei se ele aceitaria, né? Porque ele já recusou o Fluminense. Mas eu buscaria o Milito. Se buscar o Mano Menezes, se buscar o Filipão, cara, o Grêmio vai melhorar o sistema defensivo e do meio pra frente vai ser uma porcaria. E vai ser o que é o Vasco, cara. Eu não quero um técnico que faça o que o Carille faz no Vasco. Ah, vai ganhar os jogos em casa. Beleza. O mais longe que você vai chegar vai ser no máximo uma pré-Libertadores. E aí na pré-Libertadores, você, na temporada seguinte não vai chegar longe também. É tapar buraco. O Mano Menezes e o Filipão. Tudo. Tipo assim, eu sei que o Filipão é ídolo, mas já passou do tempo, né? Então assim, cara, tem que. A ideia do Quinteiros foi boa, a contratação do Quinteiros foi boa. Pena que deu errado, faz parte do futebol. Você tem que arriscar mesmo. Por exemplo, o Flamengo, que hoje é a melhor equipe do Brasil. O Felipe Luiz era da base, quem é que ia dar essa oportunidade pra ele? Deram e hoje o Flamengo é talvez a melhor equipe do Brasil. Meteu 6 no Juventude ontem. Então, tem que arriscar. Eu buscaria o Milito, tá bom? Essa seria a minha indicação, se me perguntassem. O Caixinha não, acabou de dar errado no Santos. O Diniz não, eu gosto dele, mas o momento dele não é bom e, de fato, os últimos trabalhos não são bons. E o Filipão e o Mano, você está buscando só pela identificação, não pelo que vai render em campo. Eu buscaria o Milito, para mim esse seria o melhor nome. Ah, se der errado, demite. Faz parte, futebol é assim, tá bom? Enfim, gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!